Para sentar, o Sávio, quando foi à minha comunidade, honra quem merece, certo? Ele respeitou o contexto da minha comunidade, usou a versão que a gente usa lá, pregou o evangelho. Eu gostaria que fosse, eu já chamei pastor lá, que eu me pedi desculpa da igreja, porque o pastor foi lá e falou mais dele do que de Jesus, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a respeitar. Cuide do seu pastor durante a semana, liga de vez em quando, tá tudo bem aí, tá precisando de alguma coisa, chama para comer um peixe, ele pode comer peixe, eu não. Você vai me chamar, vamos comer uma carne de boi, vermelha, sangrando, bonita, tá? Ele pode comer um peixe, tá bom? Deixa eu perguntar para você, se você deixasse de existir hoje, se aparecesse uma abdução aqui, e de repente você não existisse mais amanhã, quem sentiria a tua falta? Quem sentiria a sua falta? E se sentissem sua falta, eu falo, eu sinto falta dele, dela, por causa disso. Me fazia bem estar do lado dele. Ele era altruísta, ele não era egoísta, ela não era orgulhosa. Ele sentia a minha dor, morou várias vezes na minha dor comigo, me ajudou, até que a dor foi embora. Aqui ele vai fazer falta, ela vai fazer diferença. Se é CBM, eu não sou deixados para trás. Aliás, eu acho, sobe, desce, é meio, se tiver labirintite atrapalha, né? É uma vez só e resolveu. Mas se deixasse, cara, de CBM, como um ajuntamento de discípulos de Jesus em missão em Macaé, igreja é um homem coletivo, né? Se como coletivo a CBM deixasse de existir, Macaé ia sentir falta do quê? Do quê? Certo? A gente só vai viver... Eu vivi já 48 anos, mais da metade da minha vida. Mais da metade da minha vida. Eu não vou viver mais 48, pela média de vida de um brasileiro, normal. Certo? E eu só vou viver uma vez. E eu quero deixar um legado. Eu quero deixar uma história. Uma história que aponta para o nome de Deus. Se eu deixar de existir em Itapetininga, eu gostaria que as pessoas me lembrassem como um homem de Deus. Um homem de Deus, um homem que entregou a vida a Deus e estava preocupado demais em mostrar que o significado da vida está em Deus, para Deus, é tudo sobre Jesus e nada sem Ele. Tá? Eu quero viver como Jesus viveu. Eu sou pecador, sou falho. É só perguntar para minha esposa, você vai ver que eu não sou perfeito. Tal. Pelo contrário, sou um pecador em tratamento, mas a gente tem que se preocupar com a vida que a gente vem levando. O dia de hoje não volta mais. Que diferença você fez na vida de alguém? Tá? E na Bíblia está cheio de homens e mulheres como eu e você, com defeitos, com fragilidades, com vulnerabilidade, que faz parte da humanidade, que resolveram viver uma vida que valesse a pena ser lembrado. Vários homens e mulheres que tinham conta para pagar, família para educar, para criar, para proteger, que tinham um plano de carreira, que não eram pastores, né, mas tinham um relacionamento com Deus, e eles foram marcados pelo tipo de relacionamento que eles tiveram com Deus. Tá, hoje a gente vai estar lendo aqui a história de Neemias, o começo da história de Neemias. Capítulo 1, Neemias. Eu vou estar lendo na NVI. A gente acha que esse conceito de igreja missional, é uma coisa só do Novo Testamento. O relacionamento e a responsabilidade que a igreja tem para com a cidade, no que diz respeito a levar o evangelho, levar o peso do nome de Deus para uma cidade, é uma coisa do Novo Testamento. Não é. O povo de Deus é um povo missionário. A diferença que a gente faz na vida das pessoas é quando a gente leva o evangelho que mudou a nossa história para a história de outras pessoas. Tá? É isso aí que acontece. Neemias é um cara preocupado com a cidade. É um cara que fez a vida dele valer a pena a partir de preocupação com uma cidade. Vamos ver o texto. Versículo 1, tá? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu, Neemias, estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também
sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias, depois você vai ver que isso foi um pouco mais de dias, foram meses, lamentando, jejurando e orando ao Deus de Israel. Deus, bendito seja teu nome, obrigado por essa igreja, e que, em nome de Jesus, ó Pai, o teu Espírito Santo, seja a voz que a gente ouça agora, ó Pai, que nos oriente no caminho que é Jesus Cristo, ó Pai, que nos coloque de volta no caminho que é Jesus Cristo, que nos faça continuar caminhando no verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Deus, nós temos uma missão, essa igreja tem uma missão aqui em Macaé, Pai. É a missão mais importante que a humanidade já recebeu, Pai. É a missão de levar a vida eterna para quem está morrendo longe do Senhor, Pai. E isso é a diferença que a gente vai fazer na história das pessoas dessa cidade, Pai. Que a gente pense um pouco na nossa vida, no papel que a gente vem desempenhando como cristão e na diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas que fazem parte do nosso nó de relacionamento, ó Pai. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Como você tem vivido a sua vida? Que diferença você tem feito? Começa o texto falando de Neemias. Se você quiser ler o livro dele, é uma aventura bem gostosa. Neemias estava vivendo fora da cidade dele. Neemias trabalhava para a pessoa mais poderosa daquela época. Tá? Havia um rei que dominava o mundo conhecido até então, e esse rei tinha um homem de confiança, tinha um homem que era o seu apoio. Quem assistiu Game of Thrones, Neemias era a mão do rei, né? O rei não fazia nada sem conversar com ele. Ele cuidava da casa, dos investimentos, ele cuidava, algumas decisões nem passavam pelo rei, não precisava, tinha Neemias. Ele tinha um poder que só tinha uma pessoa no mundo que tinha mais poder do que ele, que era o próprio rei. Ele era um diplomata muito bem sucedido, ele tinha um plano de carreira que foi muito bem sucedido, mas o ponto final do plano de carreira dele era a glória de Deus. Pergunto para você, pai, pergunto para você, mãe, você está educando o seu filho para que o ponto final do plano de carreira dele seja a glória de Deus? Pergunto para você que está no mercado de trabalho, você tem que investir no seu plano de carreira, você tem que saber aonde você quer chegar daqui 5, 10 anos, mas o plano de carreira não pode ser mais importante do que o seu relacionamento com Deus. O mais importante, o que sobra quando aperta, o que sobra quando o plano de carreira não dá certo, é o relacionamento com Deus. O meu grande sonho, meu filho quer fazer gastronomia, né? E meu filho caprichou, ele quer fazer gastronomia no Canadá. É para judiar, né? Não é assim, vou fazer em São Paulo, que é 2 horas da minha casa. Não, ele quer ir para o outro lado do mundo. Mas a nossa briga é, Davi, você tem que entender que você vai fazer gastronomia, mas o mais importante não é o dinheiro que você vai ganhar. Eu quero que você tenha uma vida muito boa, eu quero que você tenha conforto, mas como você vai usar a gastronomia para mostrar a importância de Deus na tua história? O teu plano de carreira tem que apontar para Deus. Neemias fez isso, ele seguiu uma carreira, ele não era pastor, ele era um funcionário público, que deu super certo, não era corrupto, não se aproveitava disso para lesar as pessoas, pelo contrário, e ele chegou no máximo que um funcionário público poderia chegar na época. Ele era poderoso, ele podia decidir até sobre a vida das pessoas, se iria continuar ou não, mas o mais importante para ele era ele poder usar o seu posto, como a gente vai ver, para mostrar para todo mundo quem era o seu Deus, quem havia colocado ele lá, quem sustentava ele lá, quem dava sabedoria para ele continuar lá, quem abriu o coração do rei para confiar nesse homem, num estrangeiro, que sai da condição de escravo para um posto muito alto, invejado por todo mundo na época. Você tem que ter um plano de carreira. Se todo mundo for pastor, como é? Eu e o Sávio vamos pregar para quem?
Mas o que você vai fazer quando você chegar no topo do seu plano de carreira, no alvo da sua escada aí, vocacional, no que você queria? E o que você está fazendo enquanto você está galgando degraus para chegar aonde você quer chegar na sua profissão? As pessoas que trabalham com você, que estudam, frequentam a mesma faculdade, o mesmo pós, a mesma especialização que você está fazendo para conseguir ganhar um pouco mais, que não é errado em si, conhece que quem te impulsiona, quem te sustenta, quem te dá sonhos, quem te faz vencer é uma força maior, é um Deus que é único, que tem um Filho que chama Jesus Cristo. Qual que é o ponto? Você que está filho, você tem que fazer faculdade, você tem que ter uma boa profissão, é isso que a gente tem que fazer com o filho. Mas filho, na faculdade, é o mais importante de tudo, filho, é você manter o seu relacionamento com Jesus, quando o pai e a mãe não estiverem vendo você, acompanhando você de pertinho. Meu grande sonho é que um dia meu filho entre para a porta de casa, feito o curso de gastronomia, exercendo a profissão, mas pai, mesmo assim eu quero ser um plantador de igrejas. Na minha cidade, onde eu tenho um restaurante, eu trabalho num restaurante, não tem igrejas. Mas eu quero, pai, gastronomia é o que Deus me deu como plataforma, como criação de uma network para divulgar o nome dele na minha cidade. E o jeito mais fácil de pregar o evangelho numa cidade é plantar novas igrejas. Eu não quero que o meu filho fique rico, eu quero que ele vive bem, mas eu quero que o meu filho entenda que a maior riqueza dele é a espiritualidade, é o relacionamento que ele tem, e que Jesus Cristo deu para ele, o relacionamento com Deus. É isso que eu quero que o meu filho entenda. E passe isso para frente. A vida espiritual do meu filho é a coisa mais importante para mim. Como você tem cuidado da vida espiritual do teu filho? Você é responsável pelo relacionamento do seu filho com Deus. A Bíblia diz no Salmo 127 que ele é um presente de Deus para você. Um dia você vai prestar conta, Deus vai vir para mim, cara, eu deixei o Davi com você, até Jesus voltar. O que você fez com o moleque? Eu quero falar, Deus, a única coisa que eu quis para o meu filho é que ele fosse conhecido como um homem do Senhor, pai. Ele falou, valeu, não fez nada demais, cara, tá bonzinho. Não acho que você está bem. Aí Neemias tinha essa noção de estar inserido no mercado de trabalho para fazer missão. Não se corromper com o poder, em ser uma celebridade, com a popularidade disso. E ele me ensina a fazer a missão que Deus deu para mim. Ele recebe a visita de conterrâneos dele. Eles vêm de Jerusalém, a cidade dos pais, a cidade que ele nasceu, a cidade que ele amava. Eu voltei semana passada para a minha cidade, Jaú. Não voltava lá há 4 anos. 4 anos. E eu fui para a igreja na qual Deus usou aquele espaço para que eu nascesse espiritualmente. Eu fui batizado lá, eu casei lá, meus parentes estão lá, meu avô era presbítero lá, tal, e a minha esposa eu conheci lá naquela igreja. Eu achei que eu tinha muito mais equilíbrio emocional, mas quando eu cheguei naquela igreja, eu fui invadido por um monte de emoções positivas e lembranças gostosas, que se eu não fosse um cara durão, eu ia chorar ali no meio de todo mundo. Como eu sou durão, me traí, certo? Eu chorei no canto e ninguém viu. Foi muito bom. A gente tem um laço para com a cidade que nos abrigou na primeira infância, na segunda infância, é tremendo. Você tem saudade da sua terra, mas agora Deus fez uma coisa interessante, Ele mexeu, conspirou no universo inteiro, mexeu com tudo, para que hoje a sua terra fosse Macaé. Tá, mas Neemias, você não deixa de ter um laço com a sua cidade, Neemias também tinha um laço emocional com a cidade dele. Chegam as pessoas de lá, e Jerusalém tinha acabado de receber a possibilidade de se reerguer. Ela tinha passado por um tempo, quase um século de exílio aí, né? O povo, a nata de Jerusalém estava vivendo, o povo pensante, o povo que produzia, estava vivendo num exílio. Agora eles tinham sido recentemente liberados para voltar para Jerusalém e recomeçar a sua história no pedaço de terra que Deus tinha dado para os seus antepassados. E Jeremias não volta, Jeremias fica. E ele pergunta uma coisa interessante: como é que está Jerusalém? Tem problema? É a ideia dele, está tudo bem?
quero perguntar uma coisa. Você já perguntou para as pessoas dessa cidade como é que está Macaé? Onde ela sangra? Onde ela tem vulnerabilidade social mais alta, mais baixa? Essa cidade aqui é o jardim de Deus para você cultivar. Ele te colocou aqui, não colocou em Itapetininga, para você entender o que as pessoas de Macaé anseiam. O que dói no coração dessa cidade, que te abençoa, que te apaixona, que Deus criou sentimentos positivos para com essa cidade. Eu tenho um amigo que tem uma revista lá chamada Top da Cidade, que fala das coisas de Itapetininga, só o que é top. Eu perguntei, por quê, cara, você chama essa revista de Top da Cidade? Né? Ele falou, Mosca, vou te falar uma coisa, você está chegando agora, 10 anos atrás, o Fábio, beleza? Fábio, evangeliza o Fábio. Há 10 anos ele ainda não entendeu que o fim dele vai ser Jesus. Vamos ver se agora você entende, beleza, Fábio? Tomara que você esteja assistindo. E ele me falou, porque aqui em Itapetininga as pessoas têm um senso comum, falar mal da cidade. E eu não quero que isso perpetue, eu quero levantar as coisas boas da cidade. O que é mal a gente não precisa falar muito. Eu tenho um carinho muito grande por Itapetininga, ele é de uma cidade do lado, mas eu quero que as pessoas aprendam a falar das coisas top, porque essa cidade é top. É esse sentimento que você tem que ter para a sua cidade. Mas existem lugares em que há sofrimento nessa cidade. Neemias tinha condição de fazer a dor de Jerusalém ser até apagada. Ele queria fazer alguma coisa, ele queria saber como é que estava. Ele estava preocupado com a cidade dos seus antepassados. E você? Você está preocupado com a tua cidade? Ou você vive transferindo a culpa do que está errado para outras pessoas? E você está tão indiferente que você vê o sofrimento, as veias da cidade sangrando e não faz nada. O que você está fazendo para entender onde o pessoal de Macaé vai, o que eles comem, o que eles estão assistindo, o que eles estão lendo, o que eles fazem para se divertir? É assim que a missão acontece. O DNA da igreja surge quando ela percebe onde Deus a plantou. Aí eu vou criar pontes para levar o evangelho de maneira inteligível para a cidade que Deus mandou eu abençoar. Como é que está Jerusalém? Como é que está Macaé? Você consegue me descrever? Quantos habitantes tem? Está faltando escola? Como é que está a evasão escolar? Como que é o problema do suicídio aqui, que é um problema nacional, uma epidemia nacional? Como é que está a questão das drogas entre adolescentes, crianças, as instituições? Como é que está a minha cidade? Eu quero entender minha cidade. Eu não quero viver numa bolha gostosa, onde os problemas não chegam. Eu quero me envolver com essa cidade que Deus mandou eu abençoar. E é interessante que Neemias coloca a pergunta e as pessoas começam a responder. E ele fica quieto e ouve. Mas por que você está falando isso? Nós somos péssimos em ouvir. A gente é bom em falar. A gente pergunta para as pessoas, está tudo bem? Ela começa a falar. Aí, de repente, você desliga, né? E você entra num modo que a pessoa vai sumindo, falando blá, 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 blá. Né? Eu tive a bênção de fazer a capacitação para ser um facilitador da justiça restaurativa na cidade de Itapetininga. A principal ferramenta da justiça restaurativa são os círculos restaurativos, onde você aprende e ensina as pessoas que o diálogo é uma ferramenta importantíssima na prevenção de conflitos. E o mais importante para o diálogo acontecer é você saber ouvir atentamente, intencionalmente e intensamente, sem interromper, sem ajudar, para que a pessoa entenda que a história dela é importante e ela tem autonomia e importância a partir da história dela. Neemias começa a ouvir e não interrompe, não corta, não ajuda, não dá uma força. Ele ouve tudo, está ruim lá, está péssimo, e é só notícia ruim. Humilhação e sofrimento, humilhação e sofrimento. A cidade está sem um muro. A cidade sem um muro é uma cidade desprotegida, não podia ter comércio dentro. Não tinha segurança, tudo dependia do mundo. Se não tinha segurança, você não ia abrir uma loja lá. Você não ia colocar uma empresa lá.
Você não ia pôr o seu dinheiro naquela cidade, porque o muro é o que dava segurança, proteção. Quanto maior o muro, mais protegida era a cidade. Uma cidade sem muro era uma cidade que não tinha estrutura para dar segurança aos seus investidores. O sistema bancário lá não poderia existir. Estava ruim, ele fica ouvindo as notícias ruins, ele fica ouvindo as notícias ruins, sem interromper, sem cortar, deixa a pessoa chegar até o fim. Pergunto para você, você tem ouvido as pessoas que estão ao teu redor? Você sabe que várias crises no seu relacionamento conjugal seriam evitadas se você parasse um pouco e assumisse que você não sabe ouvir o seu cônjuge? Você não sabe ouvir seu esposo, você não sabe ouvir seu filho, você não sabe se está sempre certo, você tem sempre razão, você tem sempre mais um argumento, você tem sempre a possibilidade de encerrar a conversa, você não fica quieto, você não ouve até o fim, você não ouve intensamente, você não ouve atentamente. Quer fazer um exercício bacana? Chega para o seu esposo, não aqui agora, e pergunta: você se sente respeitada dentro do nosso relacionamento conjugal? Você acha que eu te ouço como você merece ser ouvida? Ou como você merece ser ouvido? Você tem coragem de fazer isso? Quando você vai conversar sobre o relacionamento, você conversa de verdade ou você usa esse espaço para impor o que você quer falar, o que você quer realizar? Você tem ouvido as pessoas que Deus faz passar pelo seu caminho? A dor das pessoas, o sofrimento. Tem gente que acha que só existe um sofrimento na face da terra, o seu. Mas se você parar para ouvir, você vai ouvir os gritos de sofrimento da cidade de Macaé. As pessoas estão sofrendo, pedindo socorro. Mas você está tão centrado na sua própria vida, no seu plano de carreira, na sua prosperidade, no seu sucesso, que você não consegue ouvir ninguém, a não ser você mesmo. E ouvir até o fim. Mesmo que o que seja contado não seja gostoso de ser ouvido. Mas é necessário você ouvir o sofrimento das pessoas, a humilhação que as pessoas vêm passando. Só assim, isso é empatia. É ouvir a dor do outro, me importar com a dor do outro, é interagir na dor do outro, é tentar sanar a dor do outro, é me movimentar em direção à dor do outro. E eu só sei qual é a dor do outro se eu ouço qual é a dor do outro. Você tem conversado com seu filho? Ouvido o seu filho? E aí, filho, o que você quer fazer? O que você está assistindo? O que seus amigos fazem na festa lá, quando você vai? E ouvir até o fim, mesmo que o que você ouça não seja aquilo que você gostaria de ouvir. Para de interromper. Para de querer só ter razão. Para de não ouvir. Aprenda a ouvir ativamente, integralmente, intensamente, até o fim. Eu estou totalmente aqui, minha cabeça está aqui, meu coração está aqui, principalmente meus ouvidos estão aqui para te ouvir. Eu quero ouvir o que está acontecendo em Jerusalém. Vai na promoção social da cidade, eu quero ouvir o que está acontecendo em Macaé. Como que a gente fez para se movimentar em direção à cidade de Itapetininga? A gente começou a se relacionar com os movimentos sociais da cidade. Eu quero ouvir o que está acontecendo nessa cidade. Quais são as dores da sociedade? Aonde a sociedade está precisando de ajuda? Aonde a sociedade está precisando de uma mão poderosa, que é a mão de Jesus? Aí a gente descobriu que a área de crianças e adolescentes, família, era uma área que precisava muito da intervenção de voluntários. Só que a gente teve que ouvir muita dor, e trabalhar com dor não é fácil. Trabalhar com sofrimento não é fácil, mas Jesus quer que a gente faça isso, mostrar para a cidade que Jesus veio para carregar, para curar, para sarar toda espécie de sofrimento. Isso Ele vai fazer através da igreja, que sabe onde o problema da cidade está. É muito gostoso ficar aqui, ar-condicionado, cadeira estofada, belezinha, chegar em casa, assistir o final do Fantástico, entrar em desespero quando toca aquela musiquinha, porque amanhã é segunda-feira, quando toca a musiquinha, amanhã é segunda-feira, mas é muito mais legal quando você resolve ser a igreja que encarna a presença de Jesus, que fala de vida nos cantos onde a morte impera, na cidade de Macaé. O que está acontecendo em Jerusalém? Eu quero saber. O que ele ouve? O muro caiu, cara.
Sofrimento e humilhação. Tem muito sofrimento, muita humilhação. Anda junto às vezes. Onde eu posso depositar a vida de Jesus, que me dá vida eterna, que começa a ser vivida agora na cidade de Macaé. E o que ele faz para saber, depois de ter ouvido o que aconteceu em Jerusalém? Ele começa a orar pela cidade. Primeiro ele chora. Eu não posso. Eu trabalho com crianças, cara. Minha história. Se eu não tivesse sido adotado pelos meus pais, eu não tenho traço de adoção. Eu tenho pele parda, eu sou do sexo masculino, tá? O traço de adoção mais fácil para o Brasil é pele clara, menina, tá? Essas vão ser adotadas rapidamente. Quando tem uma pele parda e menino, demora mais para ir para adoção. Pela misericórdia de Deus, eu fiquei um dia no abrigo, um dia. Né? Meu pai chegou e falou, essa criança é minha, tal, e fez a adoção, meio que atropelando minha mãe, né, acontecer em um dia. Foi uma adoção à brasileira, que não existe mais. Não existe mais isso. Foi registrado como se eu tivesse nascido mesmo, gerado da minha mãe. Não da progenitora, não chama adoção à brasileira, que não é mais feita, graças a Deus. Tá? Mas na normalidade não é assim. E as crianças que não são adotadas, elas vão para uma instituição que tenta fazer, o Estado terceiriza, porque era o Estado que deveria fazer o papel que a família não fez, ele cria a instituição, que nunca será uma família. O que a gente pode fazer na instituição é fazer a instituição ser o mais perto de família possível. Mas quando você vai ver uma vida de uma criança institucionalizada, você vai ver muito sofrimento e muita humilhação. Muita humilhação. Você vai ver meninos que foram abusados pelos pais. Abusados emocionalmente, sexualmente, fisicamente. Como eu falei aqui, numa outra não uma instituição que eu sou voluntário, uma outra instituição, eu fui lá visitar. Uma criança tinha acabado de chegar lá, que tinha apanhado tanto, que estava com o rosto marcado com chinela havaiana. Não tem uma história boa. História de suicídio, fuga, drogas. Tinha uma menina numa instituição lá, que ela era viciada aos 13 anos, cara, 12 anos, viciada em drogas, e para conseguir a droga, ela se prostituía, ela não conseguia ficar dentro da instituição, ela fugia todo dia. Como eu, com o histórico que eu tenho, eu seria uma criança de instituição, poderia levar minha vida confortável e não fazer nada para essas crianças que estão sofrendo e sendo humilhadas. Foi lá que Deus me chamou para trabalhar, para ser voluntário. É lá que eu vou mostrar para essas crianças que Jesus é maior do que todo sofrimento e humilhação. E se elas não têm uma família, Jesus pode ser a família que essas crianças não tiveram. É por isso que eu estou envolvido com criança e adolescente na minha cidade, porque eu parei para ouvir e orei e procurei em Deus aonde Ele quer que a sociedade seja servida pela IPB4. E se eu não fosse primeiro, as pessoas não iriam depois de mim. E aí a gente foi se envolvendo com o que é feito com criança e adolescente, pastoral da criança num lugar, uma instituição aqui, outra instituição ali, e então tem várias pessoas da comunidade servindo na área de criança, adolescente e família, como consequência. E você? O que você está fazendo na sua cidade? Aonde você está envolvido? Aonde você está despejando a vida eterna, abundante, se é abundante, tem de sobra, para as pessoas que estão sofrendo em humilhação. Quais são os problemas em Macaé? Onde tem sofrimento, onde tem humilhação? E o que o sofrimento e humilhação das pessoas em Macaé gera em mim? E será que eu acredito que o Evangelho é poder de Deus para quem está sofrendo e sendo humilhado em Macaé? Assim como foi para mim? Se a igreja é a força mais poderosa da cidade de Macaé, porque Jesus é a rocha que sustenta essa igreja, e onde Jesus vai, ele vai passando e derramando vida.
onde tem sofrimento e humilhação, isso aí vai sendo perdido, derrotado pela vida de Jesus. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso, quando a gente começa a trabalhar nessa instituição que a gente está servindo. O que a minha comunidade fez, né? Abraçou e a gente começou a achar... Eles moravam numa chácara feia, largada, longe da cidade. Quando fugiam, iam parar na rua. A gente trouxe essa instituição para dentro da cidade, no centro da cidade. Eles moram numa casa agora, não tem placa. Então, eles entram e saem de uma casa. Sentam para comer juntos, não acontecia isso. Comida muito boa. Junto da diretoria, na diretoria comigo tem mais 2 presbíteros da comunidade. A gente conseguiu fazer um Natal para eles. O meu cunhado do Canadá mandou um PS4 para eles, como o do meu filho. É importante para a criança isso. Isso não é tudo, mas é importante. A perua da instituição não tem mais adesivação, porque eles sofriam bullying na escola, por serem de instituição. Então, eles chegam como uma criança normal. Normal. Isso diminuiu a evasão escolar, trabalhou a autoestima deles. Hoje, todos têm atividades no contraturno escolar, não tem ociosidade, e todos estão se preparando para o mercado de trabalho. E quando uma criança chega aos 17 anos e 11 meses, ela é desabrigada. O que a gente fez na cidade? A gente foi atrás, junto com outras pessoas, com o pastor Alexandre, que é o presidente da instituição da Igreja Batista, é um batista gente boa, tem uns por aí, tá? Poucos, certo? Aí, o que a gente fez? A gente foi atrás e descobriu que existe uma brecha na lei, para que se criem repúblicas para as crianças que chegam aos 18 anos, onde elas ficarão recebendo apoio total, casa, comida, uma equipe técnica, coordenadora, assistente social, psicólogo, até os 21 anos, elas sairão de lá já com um emprego. Ganhamos 3 anos para devolver as crianças para a sociedade, com desejo de serem produtivas para a sociedade. Por que eu faço isso? Porque Jesus faria isso. E o mais importante, a gente tenta mostrar que dá para viver em família, porque viver em família para elas é complicado. Neemias ouviu os problemas da cidade, orou e chorou pelos problemas da cidade e foi em direção aos problemas da cidade. Se você vai ver, ele larga o emprego dele por um período. Ele usa a expertise dele, o know-how dele, para convencer o rei a patrocinar a reconstrução de Jerusalém. E em 50 e poucos dias ele faz aquilo que parece impossível, porque com Deus, cara, se você olhar só para o sofrimento e a humilhação, você vai achar que você não tem força para fazer nada. Mas se você olhar para o tamanho do seu Deus, você vai ver que você pode fazer muito, por causa de Deus, e para a glória de Deus. Ele reconstrói uma cidade inteira. Ele devolve a dignidade, ele acaba com o sofrimento, ele acaba com a humilhação, com o muro reerguido, ele devolve a economia da cidade, a segurança da cidade, o bem-estar da cidade. Ele sai do seu conforto para acabar com a dor daquelas pessoas que Deus queria que ele fizesse acontecer uma diferença. Isso é a missão, é ir com Jesus que mudou para a minha vida, para mudar a realidade das pessoas que estão sofrendo e sendo humilhadas na cidade de Macaé. E eu aprendo muito quando eu faço missão. A gente chega super romantizado, a gente quer levar todo mundo para dentro de casa e tal, mas a gente entendeu que não é, errando a gente vai acertar, que não é desse jeito que a gente vai fazer. Mas eu tive uma experiência interessantíssima. E lembra, que tipo de vida você está levando, que diferença você está fazendo, que legado você vai deixar para o teu filho. Se você deixar de existir, que falta eu vou sentir de você. Tinha uma menina lá, que chegou nos 17 anos e 11 meses, ela ia chegar em abril e a gente conheceu ela em janeiro, e ela não tinha família para recebê-la. Pensa nisso, uma criança de instituição, viveu 8 anos da vida dela, pulando de instituição em instituição, e agora ela não sabia, por causa da falha da instituição, ela não sabia fritar um ovo, como que ela ia viver? Conversando com a minha esposa, a gente morava numa casa bem grande, bem confortável, a gente estava quietinho ali, a gente conversou, como que a gente vai deixar essa menina ir para a rua do jeito que ela vai? O que a gente faz? Olha como isso ensina, quando você está em missão, você aprende muita coisa. Vamos trazer ela para cá.
trouxemos a menina para dentro de casa. A gente tem uma network muito boa na cidade, graças a Deus. A gente conseguiu uma escola, um cursinho para ela fazer numa escola particular. É a mesma rede de ensino do meu filho. Não é a mesma escola, mas é a mesma dona que a escola do meu filho. A mesma coisa que o meu filho tem, ela teria também. As pessoas, os professores da nossa escola, da nossa igreja, que davam aula nessa escola, adotaram essa criança. A gente vai pagar a apostila, eu vou pagar o uniforme. Tá? A sala dela abraçou essa menina de um jeito que foi impressionante, cara. Era uma classe média alta, então dava a volta deles no final de semana, mas eles incluíam a menina. Mas eu não tenho dinheiro, você vai fazer tudo o que a gente está fazendo. Comida japonesa, tudo shopping, tudo isso. É tão interessante a vida dessa menina que a primeira vez que ela chegou em casa, ela precisava de roupa, ela não tinha roupa. Minha esposa levou ela na mesma loja que o Davi comprar roupa. Tá? E ela entrou na loja, ela grudou no braço da minha esposa, ela falou: tia, eu não sei o que eu faço. Eu nunca entrei numa loja, nunca escolhi roupa, sempre digo que escolheram roupa para mim. O que eu faço agora? É tudo tão bonito, mas eu acho que eu não posso ter nada. O que é isso? Isso é o mundo das pessoas que não tem o conforto que você tem, que não tem a família que você tem, que não tem esse lugar que você tem. Um monte de gente assim. A menina desesperada porque estava numa loja, não sabia o que fazer. Ela olhava: e agora? É tudo meu? Ela não sabia, ela não tinha força, ela não tinha capacidade de desejo e escolha. Longe de Jesus, todo mundo não sabe escolher. Não sabe escolher, não sabe desejar do jeito certo. Minha esposa chorou, a dona da loja, da igreja, chorou também. Abraçaram as meninas e deram um banho de loja nela. Ela precisava da autoestima também. E ela não queria usar as roupas depois, porque ela nunca tinha tido roupa dela só. Ela dividia com todo mundo, cara. Como que eu não vou fazer nada? E aí ela se identificou muito com meu filho. Meu filho é adotivo também, ele entendeu o negócio. Né? Ele ficou, acho que uma semana na instituição, depois que ele saiu da UTI, e veio para a nossa casa. Né? Foi muito mágico esse negócio. Mágico é uma palavra boa, para movimento de Deus, tá bom? Certo? Aí, ela conversava muito com o Davi, só que ela não sabia morar em família. Ninguém nunca tinha mandado ela obedecer. Ela não sabe o que é pai, ela não sabe o que é mãe. Não sabe o que é viver embaixo de um teto. Então ela tinha uma dificuldade. Na hora de ir à igreja, não tem essa opção. Filho, você quer ir na igreja hoje, filho? Eu sou autoridade em casa? Não é uma ditadura, mas não é uma democracia também não, cara. Para, eu que sou autoridade, eu vou prestar conta de você para Deus. Certo? Hoje eu não preciso mais, meu filho vai na boa na igreja. Na boa. Hoje, mas quando ele pensar em falar, não vai, quem disse que eu estou perguntando se você vai, cara? Eu pago as contas, se falta alguma coisa, sou um representante de Deus na sua vida, filho. Para o seu bem, você vai. Lá na frente, você me agradece. Agora você vai. Aí aprendeu e está numa boa. E é assim com todo mundo. Explicamos para ela, ela não conseguiu viver assim. Depois de um mês, ela chama o Davi, tinha um salão lá, e fala: Davi, eu não aguento viver em família, eu não sei receber ordem, não quero ir nessa igreja, e eu estou com saudade do abrigo. Ela voltou, eu não posso obrigar ela a ficar comigo. Quando tem essa idade, não chama nem adoção, é abrigar. Você não pode obrigar essa criança a ser abrigada. A gente estava num processo, que ela ia decidir no final se ela queria ou não. Ela falou não para a gente. A sensação de fracasso, nossa, foi horrível. Foi horrível. O que eu fiz de errado? A gente pensou em parar com tudo. Não, a gente só ficou maduro para trabalhar melhor depois. Tá? Mas onde eu quero chegar? Essa menina sai de casa, encontra um garoto da idade dela, está morando com ele num acampamento sem terra agora. Mas Jesus foi plantado no coração dela. Ela foi amada por mim, pela minha esposa, pelo meu filho e por toda a minha comunidade. E por toda a minha comunidade. Todo mundo que encontra essa menina hoje, abraça essa menina, beija essa menina, pergunta como ela está. Não sei o que Deus vai fazer. Mas a história dessa menina é a nossa história. Nossa história. A Bíblia diz que longe de Jesus a gente é espiritualmente órfão. E você andou como um órfão, sem pai, sem autoridade na sua vida, fazendo o que você queria por muitos anos. Aí o seu irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, vem do céu para a terra e fala: eu quero estar se sentindo sozinho? Estou.
porque longe de Jesus a vida é solidão. É a humilhação de não se descobrir como ser humano. Porque a razão da minha vida está em Deus, aquele que me criou. E ele fala, eu quero te dar uma família, cara. Só que quando a gente entra nessa família, a gente não sabe obedecer. A gente dá um trabalho para Deus, não é o que você tem feito? Desobedecendo, vivendo a partir das suas regras, andando para onde o seu nariz aponta, não respeitando aquele que deveria ser a autoridade mais na sua vida, criando planos, tentando executar planos que vão te levar só para longe de Deus, e você chegou num ponto que você está andando, com a sensação de não sair do lugar. Então eu quero falar que nessa noite, cara, você tem que aprender a fazer o que Deus fez com você. Vem, filho, eu sou teu pai, eu não sou teu patrão. Eu quero te ensinar que você tem uma família. Uma família. E eu quero ser teu pai, participar da sua história, e a obediência te coloca nessa família. Você tem um irmão mais velho chamado Jesus, e através desse irmão mais velho, você tem acesso à minha pessoa. E eu vou derramar na sua vida a vida eterna, que vai ser vivida plenamente já, mas você vai começar a experimentar a vida eterna agora. Eu vou acabar com todo o sofrimento que tem no seu coração. Com toda a humilhação que você está sofrendo do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu patrão, do seu vizinho, do seu tio, da sua tia. Eu vou acabar com tudo isso daí, cara. Eu vou curar você de dentro para fora, cara. Porque eu ouvi as suas dores. Quando de noite você chorou, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém enxugou as suas lágrimas, eu estava ouvindo. Nós temos um Deus que sabe o que é dor. Ele perdeu um filho de uma maneira dolorida. Então toda a dor que eu tenho é entendida por Deus por causa do sofrimento de Jesus. E agora eu quero também que você ouça as dores da sua cidade, filho. Eu quero que você chore pelo sofrimento e humilhação da sua cidade. E eu quero que você age em direção às dores da tua cidade, levando Jesus, que acabou com as suas dores, para todo mundo que está sofrendo e sendo humilhado. Você não é Ctrl+C, Ctrl+V, você vai descobrir o seu local missional, se você se abrir para isso. O bem que Jesus fez para você, de família, de significado, de significância, de trocar o coração morto de pedra, né, a Bíblia fala, por um coração vivo, de te ensinar a escolher as coisas dele, de ser esperança, de ter força, de ser coragem, de ser sabedoria, de ser ânimo, de ser sentido, de ser razão, de ser segurança, de ser paz. Tudo isso vem com Jesus na nossa história. Precisa vazar para a vida das outras pessoas. Quem que está sofrendo ao teu redor? Quem está sendo humilhado ao teu redor, cara? E o que você está fazendo com essa vida que você vai viver uma vez só, que foi transformada pelo Rei dos Reis? O que você está fazendo com a tua vida para deixar a vida das pessoas de Macaé melhor? E Neemias sai e vai reconstruir Jerusalém. Não tinha por que fazer isso. E eu queria que fosse essa sua história agora, que Jesus tocasse o seu coração, e que você saísse por essa hora, essa porta, e fosse reconstruir o que o diabo destruiu em Macaé. A partir da presença do Jesus, que reconstruiu o seu relacionamento com Deus. Que você replicasse tudo que Jesus fez na sua história, na vida das pessoas que não tem família, que não tem pais, que não pode chamar Jesus de pai, Deus de pai, que não sabe que tem Jesus. E em Jesus não tem necessidade, só tem possibilidade. Você vive isso todo dia. Se você ficar sentado, nada de bom vai acontecer nessa cidade. Então, eu acho bacana em Atos 3, quando o Espírito Santo vem na igreja, tem um Pedro e João, né? Tipo Batman e Robin. Oh, não pode falar isso também aqui. Brincadeira. Já pensou besteira, né? Aí eles estão passeando ali, cheios do Espírito Santo. O mesmo cara que tinha acabado de negar Jesus, vê um coxo, um cara que nunca tinha andado na vida, cara. Nunca tinha andado na vida, cara. Ele dependia do favor das pessoas que passavam, que levavam ele até lá. Esse cara não ia ter um emprego, esse cara não ia casar por causa das leis da sociedade da época.
Enquanto as crianças brincavam, subiam em árvores, ele ficava observando de longe. A vida dele era triste, cheia de limitações, de humilhação e de sofrimento. E ele vira para esses dois homens e fala: vocês podem me dar um dinheirinho? Vocês podem me dar um dinheirinho? Ele vivia a partir da esmola, do resto, da migalha. Quanta gente está vivendo assim, vivendo de resto de carinho, resto de amor, resto de atenção, migalha de preocupação. Quanta gente está vivendo assim? Se sobrar alguma coisa aí, eu pego. Aí um olha para o outro, Pedro, lá, o Batman, o Robin, fala: olha, vamos tentar fazer o que Jesus fazia? Olha para aquele cara, presta atenção. Eu não tenho um centavo no bolso, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Pegaram na mão do cara, levanta e anda. E aquele corpo começou a ser transformado de uma maneira sobrenatural. E o cara foi ficando em pé. Se colocou em pé, deu o primeiro passo, o segundo passo, saiu cantando e dançando. Segundo o texto bíblico. E entra no templo para adorar a Deus. O ponto não é a cura, o ponto é a glória de Deus, do texto. Mas será que a gente acredita, o livro de Atos fala do que Deus fez e do que Deus quer fazer, que pode acontecer hoje isso? Você parar no sinal, no semáforo, como é que não chama sinaleiro aqui, deve ser semáforo, né? Sinal vermelho, você para com o seu carro, depois de um dia ruim, você ouve uma cadeira de rodas e uma mão batendo no seu vidro, porque é segurança, você no seu ar-condicionado, no conforto do seu banco de couro, nada contra isso, eu tenho um carro bom também, que me serve muito bem, mas ele não pode me isolar do sofrimento de quem não tem um carro, certo? E aí a pessoa fala: olha, você tem um trocadinho? Nesse dia você abaixa o vidro. Aí você olha no console do carro, como em casa, ou a sua esposa, ou seu filho, tiraram todas as moedas. Mas você é cristão, lembra desse texto, você vai olhar para o cara, abrir a porta, dá uma afastada, por favor, e vai virar para ele, pegar na mão dele e falar: levanta e anda, tudo que eu tenho eu vou te dar. Você faz? Eu não sei se eu faço isso, mas deveria ser esse o nosso parâmetro existencial. É isso que a igreja é chamada para fazer. Olhar para as pessoas e falar: levanta e anda, cara. Levanta e anda. Chega de sofrimento e de humilhação. Levanta e anda. A única coisa que a gente tem para entregar, se a igreja perder isso, não é dinheiro, não é nada disso. O que a gente tem para oferecer é Jesus. Nesse nome tem poder. O poder de fazer alguém andar. O poder de alguém voltar a viver, o poder de alguém voltar a sorrir, o poder de alguém voltar a sonhar, o poder de alguém voltar a amar, o poder de alguém voltar a acreditar nos relacionamentos, o poder de alguém reconstruir uma família, o poder de alguém não desistir, o poder de alguém levantar, andar e sair glorificando a Deus, porque eu estava morto, eu não andava mais e agora Deus reverteu a minha história. Primeiro, levanta e anda do seu comodismo, dessa vida medíocre que você está levando. Dessa vida egoísta, dessa vida orgulhosa, que só quer Deus para você. Levanta e anda desse consumismo, de frequentar a igreja só. Levanta e anda e sai por essa porta, querendo ouvir as dores de Macaé. E todo mundo que estiver sofrendo e sendo humilhado, você vai olhar para eles: tudo que eu tenho eu te dou. O nome de Jesus ainda continua sendo poderoso. Jesus está no céu, curando aqui na terra, através da igreja, que abriga o Espírito Santo. E a igreja que é você. Levanta e anda dessa tristeza, desse sofrimento, dessa humilhação, dessa desilusão, dessa dor, desse desespero. Em nome de Jesus você consegue. E Neemias levantou do palácio e foi para Jerusalém em ruínas. E falou para a cidade: vamos levantar e vamos começar a andar como cidade. E reconstruiu o muro em 50 e poucos dias. Termino. O que você está fazendo com a tua vida? Que diferença você está fazendo na vida do outro? Qual que é o legado que você vai deixar para o teu filho, para a tua cidade? Como as pessoas vão lembrar de você? Olha como a gente lembra de Neemias, o reconstrutor.
Feche seus olhos, por favor. Pensa um pouco em como está a sua vida, cara. Primeiro, se você está sofrendo e sendo humilhado, quero que você levante e ande agora em nome de Jesus e saia daqui para reconstruir Macaé. Reconstruir seu casamento, reconstruir o relacionamento com o teu filho, reconstruir a tua esperança, reconstruir tua fé. E eu quero que você entenda que Jesus está no céu, curando aqui na terra, através da igreja que é você. E que você saia daqui em direção às dores de Macaé, pronto para olhar para todo mundo que está sofrendo e sendo humilhado e falar para levanta e anda em nome de Jesus, cara. O que você está fazendo com a tua vida, meu amigo? O que você está fazendo com o nome de Jesus?